Onde você mora hoje? Você mora no Brasil? Mora na Europa? E você sabia que a Suíça nem faz parte da União Europeia, mas faz parte do Acordo de Schengen? Ou seja, já começa diferente. E hoje eu quero conversar com você sobre um tema que muita gente romantiza, mas pouca gente explica de verdade. Relacionamentos na Suíça e a verdade sobre eles. E eu não estou falando de teoria, estou falando do que eu vivi, do que eu observei e principalmente do que eu ouvi ao longo dos anos. Inclusive no período em que eu trabalhei como voluntária em ONGs, acompanhando mulheres estrangeiras aqui, porque sim, tem muita coisa linda em casar com um estrangeiro, mas também tem coisas que ninguém te conta. E o primeiro ponto é, não existe um padrão, depende da pessoa, depende da história dela. Depende do contexto, mas existem padrões sociais e isso faz toda a diferença. Por exemplo, você chega na Suíça e encontra diferentes tipos de estrangeiros e um dos mais comuns são os imigrantes portugueses. E aqui eu vou falar no geral, tá? Sempre existem exceções. Mas muitos vêm para cá para trabalhar em áreas mais operacionais, construção, serviços, trabalhos mais físicos. E esses trabalhos têm um limite salarial. Normalmente começam ali nos 4.500, 5.000 francos e podem chegar até uns 7.000, 8.000 no máximo. E aí vem a parte que ninguém te conta. Viver na Suíça com 5.000 francos é extremamente difícil para uma família. Muito difícil. E aí entra uma realidade muito importante. Se você se relaciona com alguém nessa condição, você também vai precisar trabalhar. E aqui começa o segundo choque. Por quê? Ao contrário do que muita gente imagina, a Suíça não é um país estruturado para mães trabalharem facilmente. E isso é muito sério. As creches são privadas, são caras e são escassas. Para você ter uma ideia, aqui na minha região, colocar um bebê na creche pode custar até 4.000 francos por mês. Sim, praticamente o valor de um salário inteiro. Então imagina, você ganha 4.500, paga 3.000 ou 4.000 de creche. Não faz sentido trabalhar. E o que acontece? Muitas mulheres acabam ficando em casa, não por escolha, mas por falta de opção. Ou então fazem trabalhos à noite, faxina e dão serviços extras, enquanto o parceiro fica com a criança. E isso cria uma dependência financeira, né? Emocional e muitas vezes até psicológica. E isso não é só com portugueses, isso acontece com muitos estrangeiros e até com suíços também. A diferença é que alguns suíços têm acesso a melhores salários, dependendo da formação e da área. Mas mesmo assim, não é uma realidade simples. E aqui entra um ponto muito importante que pouca gente fala. Na Suíça, culturalmente, ainda existe uma expectation de que a mulher cuide dos filhos. Muitas mulheres trabalham até os 35, 40 anos e só depois decidem ter filhos. Porque elas sabem que podem sair do mercado e talvez não consigam voltar com a mesma facilidade. Então elas se preparam antes, guardam dinheiro, se estabilizam, porque depois a prioridade vira a família. E isso impacta diretamente o relacionamento, porque quando você vem de fora, você não conhece essas regras. Você não sabe como o sistema funciona. E muitas vezes você entra em um relacionamento sem entender o cenário completo. E isso pode gerar frustração, dependência e até sofrimento. E tem mais um ponto, a gente conhece uma pessoa em um momento, mas essa pessoa não é estática, ela muda. A relação muda, a vida muda. E por isso eu sempre digo, não romantize casamento internacional. Se prepare, se informe. Entenda o contexto financeiro, cultural e social da pessoa, porque amor sozinho não sustenta uma vida aqui. Agora me conta, você mora na Suíça ou em outro país da Europa? Como funciona aí? As mulheres trabalham? Ficam em casa? Como é o custo de vida? Eu quero muito saber a sua experiência. E se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui. Eu não vou desistir, porque isso mostra pra mim que você realmente quer entender e não só romantizar. E se esse vídeo fez sentido pra você, curte, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.